Então, bom dia a todos. Hoje é dia 23 de março de 2019 e vamos dar início à nossa sexta aula de resolução de questões. Amanhã vou fazer as questões Vou fazer essa teoria e depois nós iremos fazer as questões. Então, estamos aqui agora. Paramos na sétima, né? Porque nós fizemos a sexta. Em relação à sociedade simples, nossa, ótima pergunta. Não poderia ter sido melhor. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixar de fazer nos 90 dias seguintes ao da notificação da sociedade, o prazo é de 90 dias? Não. Qual o prazo? O prazo é de 30 dias. Vamos lá? Sociedade personificada da sociedade simples. Dos direitos e das obrigações dos sócios. 1004. Todo mundo aí. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixar de fazer nos 30 dias subsequentes, ao da notificação pela sociedade, responde pelo dano emergente da mora. É a questão 7. Érica, essa questão é desse... eu mandei 3 arquivos. Esse terceiro arquivo é o arquivo de empresarial societário. Ele começa com a questão: a filial de uma sociedade anônima tem natureza de universalidade de fato. Nós fizemos a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na sétima questão, em relação à sociedade simples. Localizou? Ok. Não, mas ok, sim? Achei, ótimo. 30 dias, questão 1004. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização à exclusão do sócio remisso. O que é o sócio remisso? O sócio remisso é o sócio que não promove a integralização do capital subscrito. Sócio remisso. Ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando o disposto no parágrafo 1º do 1031, que fala que o capital social sofrerá correspondente redução, salvo se os demais suprirem o valor da cota, né? Salvo se os outros acordarem que o capital social vai ser 100 mil e vamos cada um ficar com aquele 10 mil que a Lorena não integralizou. Pode ser que o capital continue com 100 mil e eles suprirem a diferença, eles ficarem com aquela diferença. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social a oneração ou a venda de bens imóveis. Depende do que a maioria dos sócios decidir. Pessoal, se o objeto social da sociedade simples for venda e oneração de bens imóveis, é óbvio que para essas atividades fins não vai haver manifestação de todos os sócios. Então, tirando essa situação específica, se você for onerar o bem ou você for vender o bem imóvel, você sim vai precisar da manifestação da maioria dos sócios. Esse artigo está aqui no 1015. Nós falamos da administração, né? Quando por lei o contrato social competir ao sócio decidir, nos termos do 1010, as deliberações são por maioria dos votos, segundo o valor das cotas. O 1015. No silêncio do contrato, os administradores eles podem praticar todos os atos pertinentes à gestão, sim, da sociedade, não constituindo objeto social a oneração ou a venda de imóveis
claro, não constituindo, se essa atividade for objeto social, né, não vai se aplicar essa restrição. Não constituindo objeto social a oneração ou a venda de bens imóveis, ou seja, depende, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Então, letra B, perfeito. C. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer a deliberação dos sócios por unanimidade da sociedade no prazo indeterminado e pela falta de pluralidade de sócios não reconstituído no prazo de 90 dias? Nós vamos ver isso amanhã. Mas vamos tratar aqui da dissolução. Quando se dissolve a sociedade? Nos termos do artigo 1033. Em 3 situações. Vence o prazo de duração, é porque ela é por prazo determinado. Venceu o prazo de duração, é porque ela é por prazo determinado. O vencimento do prazo de duração. Salvo se, vencido este sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. 1033.2. Como se dissolve a sociedade? Por consenso dos sócios. Falta de deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade por prazo indeterminado. Falta de pluralidade de sócios, não reconstituído no prazo de 180 dias. Dissolve a sociedade quando ocorrer a deliberação dos sócios por maioria, por unanimidade. Não, não é unanimidade. Maioria absoluta. Maioria absoluta. Na sociedade de prazo indeterminado. Então, é maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. E pluralidade de sócios não reconstituído no prazo de qual? 180 dias. 180 dias. Letra D. A modificação do contrato social que tenha por objeto a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas depende do consentimento da maioria absoluta de sócios, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime dos votos. O que diz o artigo 997? 997. Eu sei que eu não posso excluir o sócio, né, daqueles dos lucros e das perdas. Já vimos isso. 997. Inciso 7º. Peraí, não. Eu não posso. Eu tenho que dizer que os sócios participarão nos lucros e nas perdas, nos termos do artigo 997, inciso 7º. Isso é indispensável. Eu tenho que ter essa cláusula. A modificação do contrato social que tem por objeto a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Você lembra que eu falei que esse 997 era um artigo muito importante, a gente tinha que decorar como as cláusulas indispensáveis? Primeiro ponto, primeira premissa. Segunda premissa, 999. As cláusulas do 997, as cláusulas tratadas obrigatórias do 997, elas só podem ser modificadas com consentimento de todos os sócios. A modificação do contrato social que tenha por objeto a participação de cada sócio nos lucros e perdas, isso é cláusula essencial, isso é cláusula do 997. Portanto, essa cláusula, por ser essencial, ela precisa de um quórum para modificar. Qual que é o quórum? Todos os sócios. 999. Consentimento da maioria absoluta? Não. Consentimento da maioria absoluta não é todos os sócios. Todos os sócios. As demais, aqui é uma regra geral, não cabe exceção. Ó. As cláusulas do contrato, vamos fazer de uma forma melhor. As cláusulas do contrato social, elas serão de duas naturezas. Elas serão cláusulas indispensáveis, cláusulas legais, que são as cláusulas obrigatórias. Elas serão obrigatórias. E essas obrigatórias, elas estão previstas no 997. Essas obrigatórias previstas no 997,
elas podem ser modificadas do consentimento de todos os sócios. Modificação, consentimento, todos, consentimento. As outras que eles podem eleger, nos termos do caput 997, além das cláusulas estipuladas, são as obrigatórias. Eu não vou colocar facultativa, não, porque eu não gosto de falar dessa forma. Eu prefiro falar estipuladas. Eu vou colocar estipuladas. Fica melhor. As cláusulas estipuladas. As cláusulas do contrato, elas podem ser de duas maneiras. Modificação. A modificação se dá nos termos do 999. As estipuladas, como serão modificadas? Pela maioria absoluta de votos. Maioria, modificação. Modificação, maioria absoluta dos votos. Salvo, se o contrário não determinar a deliberação não. Salvo constar obrigatoriedade de deliberação unânime. Obrigatórias, unânime. Estipuladas, maioria absoluta ou unânime. A regra é, eu posso deliberar de uma maneira diferente da maioria absoluta? Posso, mas desde que seja unânime. Porque você pode pensar, maioria absoluta, salvo se o contrato dispuser de maneira diferente. Não é só isso, não. Não é só isso. Tá. A letra correta, 7, a resposta é letra B. Eu estou tratando aqui agora da letra D. Por quê? Porque nós estamos vendo a sociedade simples. A sociedade simples, ela vai ser organizada, vamos dizer dessa maneira, mediante um contrato social que será inscrito no registro público das pessoas jurídicas. Esse contrato, ele terá algumas regras. Esse contrato social terá algumas regras. Essas regras, elas podem ser de duas naturezas. Elas podem ser regras absolutas, como elas podem ser regras estipuladas. As regras absolutas são as regras do 997. Tudo que constar no 997, o contrato social da sociedade simples de advogado de vocês, obrigatoriamente deverá conter. Então, a gente vai fazer um mnemônico. Amanhã eu vou fazer um mnemônico desse 997. Um bom mnemônico. Fazer um mnemônico do 997. Deixa eu anotar o que eu tenho que fazer aqui. Mnemônico do 997. Essas cláusulas obrigatórias, elas só podem ser modificadas com consentimento unânime de todos. Unânime é sinônimo de todos. As cláusulas estipuladas, elas poderão ser pela maioria absoluta, salvo se houver no contrato social deliberação unânime. Então, como podem ser as estipuladas, alteradas, modificadas pela maioria absoluta ou unânime? Porque o contrato social pode trazer uma forma mais rígida, mas não pode ser uma forma menos rígida que a maioria absoluta.
Vencemos a letra D, correto? Letra E. A administração da sociedade, nada dispondo do contrato social, compete a todos os sócios em conjunto, sendo revogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, por determinação da maioria dos sócios, independentemente de decisão judicial, uma vez notificados os terceiros interessados. Pessoal, vamos lá agora na administração. Nós estávamos tratando da administração. Vimos a administração. O que diz? A administração vai competir, nós sabemos, aos sócios, né? Quando por lei ou pelo contrato competir decidir sobre os negócios, as deliberações serão tomadas por maioria dos votos. Artigo 1010. Eles podem eleger um administrador, correto? As regras desse administrador são as regras do mandato. O administrador, portanto, é o mandatário. 1013. A administração da sociedade compete a cada um dos sócios quando o contrato social, nada dispondo o contrato social. A administração da sociedade, nada dispondo do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão ao sócio por maioria de votos. Vamos ficar tranquilos quanto a isso. Responde por perdas e danos, etc. 1013. A administração da sociedade, nada dispõe do contrato social, compete a todos os sócios? Sim. 1013. Em conjunto? Não. Separadamente. Separadamente. Sendo revogáveis os poderes? É o 1019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa no contrato social, salvo justa causa reconhecida judicialmente a pedido de sócios. O administrador, já vencemos isso, ok. O administrador, ele pode ser definido, o administrador ele pode ser definido, deixa eu ver isso aqui. O administrador deixa eu trocar essa. O administrador ele pode ser definido, pessoal, no estatuto, correto? Ele foi definido no estatuto. O administrador foi definido no estatuto. Mas ele também pode ser definido em um documento separado, documento apartado. Não foi no estatuto. Esse documento, nós vimos, ele deve ser obrigatoriamente averbado. Você vai promover a averbação dele. Se você tem um administrador definido no contrato social, há uma situação. 1019. Os poderes são irrevogáveis do sócio investido na administração, administrador. No contrato social, sócio, administrador. São irrevogáveis os poderes. Irrevogáveis os poderes. São irrevogáveis os poderes. Tranquilo. São os investidos na administração por cláusula expressa do contrato social. Irrevogáveis. Tem exceção? Temos uma exceção.
A exceção, quando esse poder pode ser revogável? Justa causa, mas é reconhecido judicialmente, justa causa. E o administrador pode ser por instrumento à parte. Instrumento à parte. Nessa situação, isso aqui é revogável. Revogáveis os poderes. Aqui não é averbado? Aqui é averbado. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato separado, ou a quem não seja sócio. Então, nós temos duas figuras. Nós temos o administrador. Esse administrador, ele pode ser sócio, como ele pode também ser não sócio. Se o administrador tiver sido estipulado no contrato social, ele, para ser irrevogável os poderes, ele tem que ser um administrador sócio. Então eu tenho a figura do administrador. A figura do administrador pode ser um sócio, pode ser um não sócio. Se no contrato social ficar definido que haverá um administrador sócio, são irrevogáveis os poderes. A exceção é justa causa. Se for instrumento à parte, e aí esse é o parágrafo único, sócio ou quem não for sócio, o administrador sócio, administrador sócio, administrador não sócio. É isso. Agora, os senhores não vão me perguntar, aí se for um contrato social em que tenha um administrador não sócio, a interpretação que eu faria a contrário senso, justa causa. Pois é, Elisa, esse é um problema, justa causa, né? Eu acho que justa causa tem a ver, vai ser definido judicialmente. Ele, salvo justa causa reconhecida judicialmente. Justa causa judicialmente. Eu acho que não existe um justa causa a priorístico. Correto? O livro fala que é judicial mesmo, professor, a justa causa, exclusão judicial. Exato, é exclusão judicial. Porque não existe uma justa causa. Isso deverá ser analisado pelo juiz. Portanto, ocorrerá no âmbito judicial. Então, olha só, o administrador, ele é um administrador sócio que foi definido no contrato social. Nessa situação, são irrevogáveis os poderes, à exceção se houver justa causa judicial. Judicialmente. E vamos imaginar o seguinte, e o administrador, ele, como eu falei, os senhores eles podem ser sócio ou não sócio, mas se ele tiver sido por instrumento à parte, se foi por instrumento à parte, ele pode ser administrador, um administrador sócio, como também pode ser um administrador não sócio. Nessa situação, instrumento à parte, são revogáveis os poderes a qualquer tempo. Isso aqui para qualquer tempo. Qualquer tempo. Qualquer tempo. Qualquer tempo.
tirar uma foto para os senhores. Ó, tranquilo. Vencemos a 7. Então, a administração da sociedade compete a todos os sócios separadamente. São revogáveis os poderes do sócio investido, do administrador sócio, investido na administração por cláusula expressa no contrato social? São revogáveis? São irrevogáveis. Só mesmo justa causa mediante decisão judicial. Independentemente de decisão noticial, uma vez... Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. É só isso mesmo. Então, já marcamos. Vimos aí como pode ser a revogação dos poderes do administrador. Revogação dos poderes do administrador. 8. Em relação à sociedade limitada, que é o que a gente vai tratar aí depois numa aula, uma outra aula. Mas vamos lá. Nos termos da lei, é assegurado aos sócios minoritários que representarem pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Essa é o artigo 1061 da sociedade limitada. A sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor da cota, mas todos respondem pela integralização do capital. A sociedade rege-se nas omissões pelas disposições da simples. E o contrato social, afinal de contas, ela é uma contratual, né? Então, é contrato social, prevê a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Então, omissão, eu terei as regras da simples. E regência supletiva, as normas da sociedade anônima. Mas o que diz o artigo 1061? Que a designação de administradores não sócios depende de aprovação de unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. Eu não queria fazer essa questão agora. Nem essa, nem a outra. Nem a outra, nem a nova. Mas vamos lá. Sócios minoritários. Do Conselho Fiscal, da deliberação dos sócios, aumento e redução. Mas é importante, vamos lá. Vocês localizaram o artigo 1000. O capital social divide-se em cotas, iguais ou desiguais. Então, vamos fazer aqui alguns esquemas da sociedade limitada. Sociedade limitada. Para nós organizarmos as nossas ideias. A sociedade limitada. Na sociedade limitada, cada sócio, a responsabilidade do sócio, a responsabilidade do sócio é restrita à cota, né? É restrita ao valor da cota. Integralizada, correto. Restrita ao valor da cota. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Ok. Omissões. Como será a regência nas omissões? Sociedade limitada. Vamos colocar aqui, limitada. Nas omissões desse capítulo, vamos aplicar as regras da sociedade, aplicar-se-á as regras da sociedade simples. Aplicar-se-á
regras, sociedade simples. Sociedade simples. E, supletivamente, às sociedades limitadas, aplicar-se-á as regras da SA. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade. Aplicar-se às regras. Isso, as omissões. Essa regra advém da lei. Essa regra está explícita no contrato. Aplicar-se-á regras da SA. Sociedade simples. Lei, Código Civil. Limitada. Sociedade limitada. A sociedade limitada, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor da cota. Tranquilo, não temos dúvida quanto a isso. Dúvidas quanto a isso. Na limitada, a lei, ela dispõe o seguinte, que se for, nesse capítulo, houver algumas omissões, vou aplicar as regras da sociedade simples. Pode, a lei também dispõe que contrato social dispõe que seja aplicada à sociedade limitada, supletivamente, as regras da SA. O contrato menciona as indicações do 997. Contrato 997. Nós temos obrigatórias, nós temos estipuladas. Sociedade limitada. Perdão, pessoal. À direita, nós temos o quê? Firma ou denominação. Então, ele ainda fala o seguinte, se é firma da sociedade limitada, é uma firma de sociedade, não vai ser firma individual, né, pessoal? Porque o único que tem a firma individual é o empresário individual. Vai ser a firma, o contrato menciona a firma social. Regras do 997. Regras do 997. E as regras da firma social. A firma social. Ele dispõe da firma social. Vamos lá tirar uma foto agora. E vamos lá responder essa nossa questão. Nos termos da lei, assegurado aos sócios minoritários que representarem pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Isso é verdade. Eu só não acho agora aqui o Conselho Fiscal. Deixa eu ver. Remuneração. Sócios minoritários que fala sobre 1/5 do capital social. 1066, parágrafo 2º. Celso, Mário, muito obrigado. É assegurado aos sócios minoritários que representarem pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Perfeito.
Isso, da Assembleia, do Conselho Fiscal, nós vamos ter administração, né? A letra B. Ele vai falar da Assembleia, das deliberações do sócio, 1061. Eu marquei aqui, mas nos artigos não estão batendo aqui com o que eu estou vendo aqui agora. 1078, sim. 1078. A Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social. Com o objetivo de... A Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 3 meses... Nos 4 meses, não é 3 meses, é 4 meses seguintes ao término... Isso, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de... Então, aqui... Já vimos com o objetivo de tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico. Perfeito. É o 1078, inciso 1, 2 e 3. Designar os administradores, quando for um caso, e tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Ele fala deliberar sobre o balanço, destituir administradores. Não é destituir, é designar. Letra C. A designação dos administradores, essa está bem espalhada aqui, né? A designação dos administradores, ou seja, a letra B, 1078, a letra C. A designação de administradores não sócios depende da aprovação de 2/3, no mínimo, dos sócios. Aumento do capital, deliberação dos sócios. Dos administradores. Das cotas, a sociedade é administrada por uma ou mais pessoa designada no contrato. 1061. A designação de administradores não sócios depende de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e 2/3 após a integralização. A designação dos administradores não sócios depende de 2/3, enquanto o capital não. É o contrário. É o contrário nos termos do artigo 1061. Vou designar administradores. O capital não está integralizado, correto? O capital subscrito é de 20%. Vamos imaginar aqui a sociedade limitada, mas vamos imaginar que é 20%. A Lorena, ela só apresentou 10%. Só apresentou 10%. Então, ela não apresentou os outros 10. Os 10 mil. Não apresentou os outros 10 mil. Portanto, nessa situação, quando não está integralizado, tem que ser deliberação unânime de todos os sócios. E se estiver deliberado, se não estiver integralizado, unânime. Integralizado, 2/3. 1061. Letra D. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizado as cotas, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato? Conselho Fiscal, administração, do aumento e redução do capital. 1081. Essa questão, ela perguntou tudo sobre sociedade limitada. 1081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizado as cotas, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato. Sim, é verdade. É verdade isso. Pode ser aumentado com a correspondente modificação do contrato. Até 30 dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento na proporção das cotas de que sejam titulares. Até 30 dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento na proporção das cotas de que sejam titulares. 90 dias após a deliberação, terão sócios preferência para participar do aumento na proporção das cotas que sejam... Não, 90 dias não, 30 dias. Isso é falso. É falso. Possibilidade de cessão. Não, a cessão do direito de preferência aplicar-se ao disposto no 1057. Pode ceder o direito de preferência. Decorrido o prazo de preferência e assumida pelos sócios ou por terceiros a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembleia dos sócios para que seja aprovada a modificação do contrato.
Então tá, 1081. Vencemos isso na letra D. E letra E, o capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou mais ou diversas a cada sócio. Então, o capital social. A sociedade das cotas do capital social. Do aumento, da resolução, da dissolução. 1070, das cotas. 1055. O capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Até aí tudo bem. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem solidária e subsidiariamente? Não, não tem a palavra subsidiariamente. 1055, parágrafo 1º. Pela exata estimação dos bens conferidos ao capital, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Há 2 anos? Não, 5 anos. 5 anos. 8, letra A. Falamos de todos os pontos aqui da sociedade limitada, correto? Com essa questão. A letra 9, vou pular a 9 agora, eu só vou marcar a letra, porque ela de lei de sociedade anônima não é o objeto desse nosso curso, mas depois a gente vai ler, Elisa, as suas ponderações, que você vai nos enviar, por gentileza. Só vou marcar que na 9, a letra C é a correta, que as ações ordinárias de companhia fechada, elas poderão ser de classes diversas, em função de conversibilidade em ações preferenciais, exigência de nacionalidade brasileira do acionista ou direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos. As ações ordinárias de companhia fechada poderão ser de classes diversas. Isso é o artigo 16 da Lei de Sociedade Anônimas. A letra B está errado porque as ações da companhia aberta somente poderão ser negociadas depois de realizados 30% do preço de emissão. Em relação à anônima, a letra C é a letra correta. A letra C é a letra correta. Mas não vamos resolver essa questão, só sabemos que a letra C é a letra correta. Letra 10. Número 10, questão 10. Segundo o Código Civil, o contrato social da sociedade em conta de participação, a sociedade em conta de participação, o contrato social. O contrato social pode até existir, mas é de fato um contrato social? Confere personalidade jurídica, caso inscrito? Não. Pode ter nome? Não. É uma figura contratual essa sociedade em conta de participação. Produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro confere personalidade? Isso é falso nos termos do artigo 993. Já falamos sobre isso. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, verdade. E eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Ok. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, 978. Cumpridas aquelas formalidades do enunciado, vocês se lembram, né? Averbação no RI e averbação também, averbação da autorização do cônjuge no RI e averbação na inscrição do empresário na junta comercial. As duas. Correto. B, correto, 978. Letra C, é facultada a inscrição do empresário... Professor, só uma dúvida, mas se a alternativa não trouxer não, essa... é a letra da lei, Aí, não trouxer esse negócio aí da averbação, aí a gente responde só igual à lei, né? Isso, averbação de autorização conjugal, a conferência do imóvel ao patrimônio empresarial no cartório do RI e a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no registro público de empresas mercantis. É só isso, mas a letra da lei é exatamente essa, é o 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa, gravá-los de ônus real.
Ok. 978. É facultada a inscrição do empresário? Não, pessoal. 967 é obrigatória. Letra C, equivocada. Na sociedade em comum, todos os sócios respondem subsidiariamente e limitadamente? Não, pessoal. 990. Como diz, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente na sociedade em comum pelas obrigações sociais, excluído o benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade, ou seja, aquele que contratou de sociedade não terá o benefício de ter primeiro, nos termos de 2024, os bens sociais executados anteriormente aos seus bens. Então, se ele contratou pela sociedade, ele não vai contar com a possibilidade de ver primeiro os bens sociais serem executados. Então, correto. Errado, né? Porque não é subsidiariamente. E poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, constituir empresa individual de responsabilidade limitada, ele, ou continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz? Isso é falso. Isso é falso. O 974, ele é claro, e poderá o incapaz continuar a empresa antes exercida enquanto capaz. Por seus pais, exceto quanto ao autor da herança, não. Pelos seus pais, por ele, enquanto capaz, ou por seus pais. 974. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou representado ou assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou então pelo autor da herança, e nessa hipótese ele é o herdeiro. Né? 11. A constituição de uma sociedade anônima, como toda sociedade, deverá preencher certos requisitos. A constituição de uma sociedade anônima, como toda sociedade, deverá preencher certos requisitos. Dentre eles, eu não queria falar sobre isso também, porque isso é da lei de SA. Eu vou falar só a resposta e nós vamos pular essas sociedade anônima. Mas a letra correta é a letra A, realização inicial de 10%, no mínimo, do preço de emissão de ações subscritas em dinheiro. A 11 é letra A e o fundamento é o artigo 80, inciso 1, 2 e 3 da Lei 6.404. Então, eu vou lá na Lei 6.404, Lei 6.404, artigo 80, que eu vou ler para os senhores aqui. Requisitos para a constituição da companhia. Então, eu vou compartilhar aqui com os senhores. Os senhores vão lendo aqui comigo. Share. Vamos lá. Deixa eu trazer para cá. A constituição da companhia depende de cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. Subscrição de pelo menos 2 pessoas de todas as ações em que se divide o capital social fixado no estatuto, realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro, depósito no Banco do Brasil, S.A., ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários da parte do capital realizado em dinheiro. Vai constituir a companhia? Você cumpre o seguinte: subscrito por 2 pessoas, todas as ações que se divide o capital. Realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Depósito no Banco do Brasil ou em outro estabelecimento da parte do capital realizado em dinheiro. Tem uma prova da VUNESP que é exatamente esse artigo, mas ao invés de ele colocar Banco do Brasil, ele colocou a expressão Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil. Então, subscrição por 2 pessoas, realização de 10% do preço da emissão e depósito no Banco do Brasil. O disposto no 2 não se aplica às companhias para as quais a lei exige realização inicial de parte maior do capital social. Ok. Vamos lá. Voltando aqui, parar de compartilhar. Então, essa aqui é a questão 11, que nós não quero tratar sobre ela agora. É o seguinte, a letra E dela, está vendo? Efetivação do depósito no Banco Central do Brasil. Subscrição de pelo menos uma pessoa? Não. 2 pessoas, Banco Central. O Banco Central do Brasil, na verdade, é uma autarquia, que exerce poder de polícia.
efetivação do depósito do Banco do Brasil ou outro estabelecimento bancário autorizado pelo Banco Central do Brasil? Não, Comissão de Valores Imobiliários. A letra A está certa, a segunda autorização é pela Comissão de Valores Imobiliários, é 10%, não é 5%, subscrição de 2 pessoas e a efetivação do depósito é no Banco do Brasil, não é no Banco do Brasil. Artigo 80, inciso 1, 2 e 3. Lei 6.404. 12. Professor, Pois se não. o senhor me permite, só para poder a gente fixar, eu acho que essa necessidade de depósito de no mínimo 10% do preço da emissão das ações subscritas em dinheiro, na história do Brasil, foi por causa daquela lei que o Rui Barbosa fez assim que a República foi proclamada. Ele abriu as empresas para a sociedade por ações. Só que ninguém era obrigado a depositar um mínimo de 10%. Então, aconteceu aquilo que se chamou de crise do encilhamento. É só para a gente lembrar por que tem essa regra. Interessante, hein? Crise do encilhamento. As pessoas elas emitiam as ações sem promover o depósito, né? Ou seja, a sociedade ela não tinha capital nenhum, né? Nenhum, mas era vendida a ação na bolsa. Por exemplo, o grupo de alunos da gente, né, dos nossos amigos do grupo, a gente montava uma sociedade por ações, não depositava nada e começava a negociar em bolsa. Então, isso trouxe muita crise, foi uma quebra em sequência. Eu vou fazer só um breve adendo que eu vou falar uma coisa pela colocação. Vamos lá. 13. Dissolução das sociedades. Dissolução das sociedades. Vamos lá. Quais sociedades nós estamos a tratar? Dissolve-se a sociedade quando ocorrer a falta de pluralidade dos sócios. Vamos todos lá no 1033. Nós temos da sociedade em comum, sociedade em conta de participação. Depois nós temos a sociedade limitada e depois a sociedade limitada, dentre aqueles elementos todos da sociedade limitada, nós temos a dissolução da sociedade limitada, que começa, da sociedade simples, perdão, pessoal, que começa no 1033. É o que nós, inclusive, iríamos falar amanhã, mas vamos falar ainda. Como que se dá a dissolução da sociedade? Vence o prazo de duração, consenso unânime de todos, delibera os sócios por maioria absoluta naquelas sociedades que têm prazo indeterminado, falta de pluralidade de sócios não reconstituído no prazo de 180 dias, extinção na forma da lei de autorização para funcionar. 1033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer a falta de pluralidade de sócios não reconstituído no prazo de 90 dias? Não, 180 dias. 180 dias. 1033, 4. Isso é típica questão para uma prova da VUNESP, né? Típica. Então, provavelmente aí no Rio Grande do Sul vai ter uma questão bem assim, parecida com essa. A falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 90 dias. Eu gosto muito quando as bancas elas adotam a letra da lei. Sabe por quê? Quando elas ficam aquelas questões doutrinárias, eu acho que isso aí fere até um pouco alguns princípios do concurso público, na minha opinião. Porque se você fizer sério, aqui em Minas, não é criticando não, mas assim, isso é constitucional. Aqui em Minas eles fazem alguns concursos aqui e só tem doutrina, só doutrina. Então só se você estiver estudando aquelas pessoas do concurso, se você fizer um concurso com a letra da lei, você vai selecionar muito bem. Só a letra seca da lei. Professor, uma sugestão para cuidar de sua voz. Esprema uma laranja, aqueça 30 segundos no micro-ondas e pinga 30 gotas. Eu tenho própolis em casa, inclusive. Inclusive, eu tinha um própolis aqui. Vamos lá. Essa mistura será ótima para a imunidade e preservará suas cordas vocais. Não podemos perder seu acompanhamento nessa fase de reto final por, de repente, falar sua voz, professor. Você sabe que eu nunca tive problema com essa questão da voz, mas como muito obrigado, Mário. Se você, Elisa, a Elisa também que usa a voz,
Então, é uma laranja, 30 segundos no micro-ondas e pingue 30 gotas de própolis. Eu vou seguir seu conselho. A minha voz está um pouco rouca, né? Mas é porque, na verdade, esses últimos tempos é o seguinte, eu estou sendo acometido de alguns males, né? A idade está pesando, né? Como diriam os nossos, né? Os mais velhos, né? Que eu já me enquadro nessa categoria, inclusive. A idade. Eu tenho uma gastrite, né? Que eu venho tratando, claro. É uma gastrite nervosa. O meu pai também tem essa gastrite. E me disseram que essa gastrite promove um refluxo. Então, esse pigarro, ele tem a ver com isso. Isso quem me disse foi minha amiga Claudete, lá do Amazonas, que também sofreu muito com a tensão. Porque o estômago, ele é muito sensível, né, ao estresse, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. A comida aí é bem balanceada a minha, porque... tá bom, Érica. Tá bom. Espero que não esteja tão incômodo assim o tom da voz, o timbre, né? Porque tá bem rouca, mas eu vou seguir aí seus conselhos. Tá bom, muito obrigado. A gente tem que se cuidar mesmo. Vamos lá. A designação de administradores não sócios, onde estávamos, dissolução das sociedades. 180 dias. O contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente? Isso é verdade. Isso é verdade. Vamos localizá-la. Dissolve-se a sociedade nas formas do inciso 1, 2, 3, e 4 e 5. Não se aplica o 4 na hipótese, não é? A sociedade pode... É o 1035. O contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente quando contestadas. Muito obrigado, Elisa, é isso mesmo. Se não estiver designado no contrato, resposta correta, letra B. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação da maioria dos sócios. 1038. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios. Não. Aí aqui entendemos unânime, né? Unânime. O liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo a escolha recair em pessoa estranha à sociedade. Maioria dos sócios, não. Não é maioria, é simplesmente dos sócios. Não podendo a escolha recair, falso. Pode a escolha recair. Muito bom. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar no prazo de 90 dias a investidura do liquidante. 1036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações pelas quais responderão solidária e ilimitadamente. 1034. Ótimo, ótimo. Essa forma de estudar resolvendo questão é excepcional. É muito boa. Eu vou ser sincero, aula discursiva não é tão efetivo quanto a resolução de questões. Eu acho que é bom nós, claro, termos uma questão, que é, por exemplo, essa questão é o paradigma, para nós estudarmos a dissolução. E depois que nós estudarmos a dissolução, a gente faz os esquemas e as relações necessárias, né? Professor, amanhã a gente vai ver essa dissolução com calma da Vamos ver a dissolução e vamos ver todas as outras, sociedade e nome coletivo em uma dita simples, e também vamos ver como chama? A cooperativa. Na verdade, estudar por questões e é um método didático, né? Em algumas universidades, tanto na medicina, tem um nome para isso na medicina. Eu não me lembro o nome agora. Você sabe, né, Elisa? Você é estudante de medicina, mas como chama? Você sabe? Se lembra? Professor, eu não me lembro. Os meus sobrinhos só estudam por ele. É Personal Based Learning. Isso. É o nome. É exatamente isso. Exatamente isso.
Esses cursos, por exemplo, MBA nos Estados Unidos, eles são todos desenvolvidos com base em estudos de caso, correto? É uma outra forma. Na verdade, assim, a forma mais arcaica de transmissão do conhecimento é a forma expositiva. Isso, inclusive, já é tratado pelo Paulo Freire, né? A mais eficaz é a mesa redonda, né, Elisa? Sabia? É isso que a gente está fazendo aqui, inclusive. Não é? É isso que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. 12, vencemos. De solução, amanhã a gente volta com essa questão, respondendo essa questão, depois da nossa apresentação. 13, sociedade limitada. Mais uma da sociedade limitada. Letra A. A designação de administradores não sócios depende da aprovação de maioria dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. E de 2/5? Não. 2/3. 2/3. Acabamos de falar sobre isso. 1061. A designação de administradores não sócios depende da aprovação de unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 no mínimo após a integralização. Correto. É equivocado, né? Porque mudaram aqui a fração. Letra B. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo, se fixado no contrato, ou em ato separado, não houver recondução. Isso está... qual? O administrador... Não. O exercício cessa. 1063. Parágrafo 3º. Não. 1063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo, se fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. Letra 1063, caput. Perfeito. 1063, perfeito. A renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade após a averbação e publicação. 1062. Não, é isso. A gente está tratando aqui. E 63, parágrafo 3º. Aqui, a renúncia de administrador, perfeito, obrigado, Mário. A renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade, desde o momento em que ela toma conhecimento da comunicação. Não, não é. Está errado a questão, né? Porque é desde o momento em que toma conhecimento da comunicação escrita. Relação a terceiros é com a averbação e publicação. A sociedade é da comunicação. Perfeito. 1063, parágrafo 3º. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante o registro do termo de posse no livro de atas da administração, sendo que, se o termo não for registrado nos 15 dias, não. É aqui, ó. 1062. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas. Até aí tudo bem. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, essa se tornará sem efeito. Parágrafo 2º. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer seja averbada sua nomeação ao registro, etc. A cessação, então, ok. 1062. Correta a letra B, 13, e a letra E, por fim, é: a cessação do exercício do cargo de administrador deve ser matriculada e inscrita no registro competente mediante requerimento apresentado nos 30 dias seguintes à ocorrência. Vamos lá? Parágrafo 2º. A cessação do exercício do 1063. A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes.
Muito difícil essa questão, né? Muito difícil essa questão. Vamos fazer... Professor, então, despenca limitada, né? Despenca, porque caiu tudo de cotas, tudo de administração, conselho fiscal, disposições preliminares, né? Uhum. Amanhã a gente não vai falar sobre a limitada, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo, na outra semana, a gente vai encaixar um dia que aí eu falo sobre a limitada, porque ela é muito importante, né? Muito importante. E não é muito difícil, né? Não é muito difícil. Tem uns prazos, é letra da lei, mas não é difícil. 14. Mais uma vez. E essa do provimento, hein? Na sociedade limitada, os poderes do sócio conferidos por ato separado. Vamos lá. Onde temos aqui da administração, do conselho fiscal, os poderes dos sócios, das cotas. Vamos lá. É o artigo na limitada, os poderes dos sócios na sociedade limitada. Da administração. Por uma ou mais pessoas designadas, a atribuição, a designação de administradores não sócios, administrador designado, supremo. Na sociedade limitada. Deliberação dos sócios. Onde está esse artigo? Onde estamos? A sociedade, os poderes conferidos por ato separado. Deliberações dos sócios. Redução da resolução da dissolução. Pessoal, se vocês me ajudarem a achar o artigo. Ó, eu já falo para os senhores que na sociedade limitada, os poderes do sócio conferidos por atos separados são revogáveis a qualquer tempo, mediante deliberação dos sócios, tomada pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, salvo se o contrato exigir quórum mais elevado. Então, essa é a nossa expressão. Agora, esse artigo, eu vou jogar aqui no Código Civil. Espera aí. Vou procurar aqui com minha ferramenta Código Civil. Mais fácil. Onde é? É o 1076, inciso 2. 1076, inciso 2. Ó, as deliberações serão tomadas. É isso aqui. É o 1076, inciso 2. Pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos no 2, 3, 4 e 8 do 1071. 2 do 1071. Designação dos administradores. Designação dos administradores. Não. Destituição. Ah, sim, é o 2. Ó. Depende de deliberação dos sócios. A designação dos administradores. 1071, inciso 2. Então, nós temos que ter em mente que esse artigo ele conjuga o 1071, inciso 2, mais o 1076. Nesse caso, do inciso 2, é o 1076, 2. Correto? 1076, 2. 1076, 2. A designação dos administradores, quando feita em ato separado, depende de votos correspondentes a mais de metade do capital social. É difícil porque nós temos que estar bem por dentro ali da nossa
das regras específicas. Conjugar o 1071 com 1076. Depois eu vou fazer um quadro com isso. Revogáveis a qualquer tempo mediante deliberação dos sócios, tomada pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social. Pensemos. Agora a nossa última questão. A retirada dos sócios de limitada. Como se dá a retirada dos sócios da limitada? Nos termos do artigo 1029. Não. Isso aqui não é 1029, não. Aquele outro lá é da sociedade simples. 1029. Não é 1029, não. Isso aqui eu equivoquei. Não é simples. Depende de aprovação dos demais em assembleia ou reunião? Não. Condiciona-se a prévia propositura de ação judicial? Não. Condiciona-se a apresentação de justa causa? Direito potestativo do sócio retirante. A resposta é a letra D. Será que aqui na sociedade limitada temos disposições específicas sobre a retirada, resolução da sociedade? Professor, não é o 1085? Quando a maioria dos sócios representativos de mais da metade do capital social entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e estabelecimento do direito de defesa. Não, mas aí é diferente. Retirada é quando a pessoa quer sair, né? Vocês se lembram que aquela situação retirada é um exercício do direito potestativo. É diferente da exclusão. Nós temos aquela hipótese de resolução, correto? Retirada é o direito potestativo da pessoa dizer: eu não quero continuar. A exclusão é a expulsão. São hipóteses distintas. Não existe aqui específico sobre disposições sobre a retirada, Elisa. Fala aqui sobre a expulsão ou a exclusão no artigo 1085, correto? Então, embora nós tenhamos feito só 8 questões, nós fizemos muito. O importante não é só o número de questões, né? O importante é o conteúdo. Então, a partir de amanhã, às 15h30, continuaremos com o término da nossa sociedade simples, com a dissolução da sociedade simples e com aqueles outros pontos que nós vamos tratar, como a dita coletiva, que nem é tanto, né? A gente não está vendo nenhuma, mas como ela é sempre pequena, elas são sociedades menos importantes, né? A sociedade limitada é mais importante. Talvez eu pudesse até substituir falando essa comandita simples e essa comandita por ações pela limitada. Talvez eu faça isso. E aí a gente continua com a nossa resolução de questões, tá bom? Então, pessoal, até amanhã. Muito obrigado pela atenção. E amanhã às 15h30 a gente se encontra, tá? Até mais. Tchau.